Fala pessoal, beleza? Boa noite. Vamos para mais uma revisão de mercado aqui. Índice dólar, tá? Dia 16/1. Conversar um pouco sobre contexto e melhores trades do dia, tá? Dentro da leitura aqui. Sempre que o dia começa, pessoal, é sempre interessante você iniciar com uma possibilidade, por exemplo, de um time frame maior, para você ver onde o preço está abrindo. E aí você pode também fazer algumas marcações dentro desse time frame aqui. Por exemplo, aqui no M60, se você tivesse pelo menos ligado as duas mínimas do dia aqui, ó, esse fundo com esse outro aqui, você ia observar que o preço abre em cima de uma possibilidade de wedge, e ele abre gerando um repique de alta. Esse alinhamento aqui das médias ainda não era o ideal, Você pode observar aqui que você tinha média móvel de 50. Normalmente o que você quer ver? Você quer ver a 9, a 20 e a 50, como está esse fechamento aqui. Ó. Esse fechamento aqui ele é um fechamento que agora passa a ter, por exemplo, as médias como resistência ao preço. O preço chega, por exemplo, a MM20. Aqui a gente já tem uma falha de wedge, porque a gente já tem rompimento, já tem gap e já tem aqui o primeiro alvo. Então até onde mais essa movimentação aqui pode vir? Aqui a gente está com a VWAP mensal e a MM200 aqui, como possibilidade de suporte. E aí o preço fica também em uma certa trap zone, porque ele está entre a média longa e a média mais rápida, que é a nossa MM20 ali. Então nessa região aqui ele pode também ainda apresentar algum tipo de lateralidade. Mas o alvo dessa movimentação aqui acaba sendo minimamente, o segundo alvo desse fundo rompido, acaba sendo 109,309, tá? Pouco abaixo da MM200, pouco abaixo da VWAP mensal. Então, fica isso daqui já como uma possibilidade de alvo. Além desse fundo, como vocês podem observar, ele também é uma região de fundo duplo. Então aqui realmente ficaria uma região de pressão, até porque ele poderia não romper a média móvel de 200 aqui no M60, ele pode testar, mas não ter continuidade, assim como a VWAP mensal. E aí a gente tem que ir observando ali o comportamento do preço, tá? Aqui tem outra possibilidade de você ligar uma wedge, porque você tem uma mínima e outra mínima, certo? E se porventura o preço vier testar essas regiões aqui, lateralizar mais um pouco e chegar aqui embaixo, ele chegaria dando alvo e chegaria em uma wedge. E aí ele poderia também gerar um repique. Então só ligando, fazendo um link ali com um time frame maior. Aqui nos 5 minutos o preço abre em um gap de baixa, longe das médias. E como que foi o fechamento, pessoal? Se você simplesmente, por exemplo, pensasse em apagar, apagasse essa movimentação toda aqui, ó. Tá? Essa movimentação aqui não existe. Como que estão as médias, aqui? As médias estavam todas juntas, até o fechamento dessa barra. Então, assim, não tinha um alinhamento para o preço ter uma ampla continuidade. Conforme a gente viu ali no M60, isso aqui é um bom alinhamento para continuidade, E aí o preço abre um gap de baixo. Qual que é o pensamento inicial? É que o preço pode fazer um retorno às médias, ele podia voltar aqui para ver o VWAP semanal, para essa POC, e depois iniciar uma movimentação de queda. Pelo menos esse foi o pensamento do dia gerado por esse gap de baixa, FAB 4 de venda. E aí o preço não chega a fechar o gap, o que é interessante, porque demonstra a pressão dos vendidos. Aí ele faz um retorno a MM9 e deixa um gatilho de venda. Tinha até espaço, você estaria vendendo alto, pensando numa movimentação de lateralidade. E aí o preço faz uma movimentação de correção, volta a subir, aqui é quase um M2S, porque ele não chega a tocar realmente a média móvel de 20, e aí ele pega e deixa outra barra com gatilho. De novo, tinha espaço até esse fundo. A princípio, a única coisa que você quer quando você vende aqui ou vende aqui é que o preço renove mínimo. Para quê? Para que seja mantida uma estrutura de baixa, ou seja, topos e fundos descendentes. Tá? Então aqui, se você também tivesse, por exemplo, ligado topos mais baixos, aqui também seria, ficaria essa movimentação aqui. Aqui também ficou a possibilidade dessa wedge, que acaba virando uma falha de wedge, com essa movimentação. Tá? E aí o preço acabou vindo dar alvos também, dentro do intraday aqui. Também tinha possibilidade de alvos dessa lateralidade aqui, do dia anterior. Então, havia essa lateralidade, aqui seria o primeiro alvo dessa lateralidade, certo? Lateralidade maior, então teve uma pequena trava de movimentação aqui. Aqui seria o segundo alvo,
E o terceiro alvo ficou devendo, né? Tá? Alguns pouquíssimos ticks, né, para ser bem metódico mesmo, ficou faltando alguns ticks, né? Alguns míseros ticks, né? Mas chegou, daria para considerar isso daqui. Dentro do intraday ele também fez essa movimentação, né, de dar os alvos. Tá? Se você observar o primeiro fundo rompido, né, você tem esse topo, certo? Você tem esse fundo aqui, ó, e esse fundo aqui, quando ele foi rompido, ele deu o primeiro alvo já na barra, nessa grande barra ali de rompimento. Depois o segundo alvo dessa movimentação foi aqui, e o terceiro alvo dessa movimentação, né, ele foi alcançado aqui dentro do intraday. Tá? Então, melhores trades do dia, né, pessoal, seria você observar a ideia do Fab 4, observar que as médias estavam a favor de você. Esse primeiro trade aqui ele era um pouco mais complexo, porque ele ainda estava contra a VWAP, ainda poderia gerar mais um repique. Esse daqui já era mais favorável, você já não tinha tanto, você não tinha muita coisa prendendo o preço contra você. Então ele acaba deslizando um pouco mais fácil. Aqui ele já está a favor das médias, a favor da VWAP. Minimamente a ideia era que ele viesse buscar, pelo menos, né, a mínima do dia, beleza? Depois aqui ele volta e aí ele finalmente testa a média móvel de 20 aqui, ó, pela primeira vez, assim como agora a VWAP, né? E aí ele começa a apresentar alguns fechamentos, né, abaixo da média, só que ele deixou algumas barras, né, um pouco mais complicadas aqui, né? Porque ele acaba deixando um doji, outro doji, né? E doji geralmente, né, não é uma boa barra de sinal. Por quê? Porque ele é uma barra de lateralidade em si, né? E aí essa movimentação acaba, né, desenvolvendo uma boa pressão, né? uma aceleração aqui com o rompimento desse fundo. Tá? Você também poderia pegar esse fundo e usar ele, né, como movimento projetado, tá? Até porque a gente teve aqui uma possibilidade de falha de wedge, né, quando ele perde a mínima com essa barra. Então ele tinha o primeiro alvo aqui, ó, o segundo alvo aqui e terceiro alvo, né, aqui também. Então, hoje foi um dia que realmente o preço acabou dando alvo, né, devagar, tá, mas veio. Aqui é uma boa barra de sinal, né, porque ela rompe muita movimentação, só que ela é uma barra muito ampla, né. Barra muito ampla, normalmente ela pode acabar fazendo algum tipo de retorno, né? Ainda assim pagou mais alguns bons pontos. E aí aqui, né, depois que ele deu o terceiro alvo da movimentação do intraday, ele fez a movimentação que mais ocorre, né, que é a ideia do preço fazer uma lateralidade. Tá? Então aqui tem a VWAP mensal, né, que eu vou deixar ela na tela aqui para testar ela por um tempo. Pensando em VWAP, né, pessoal, como que eu vejo, né, a VWAP? Eu vejo a VWAP como uma média dos comprados e média dos vendidos, né? Então, se o preço ainda está aqui acima se vocês observarem aqui, ó, vou tirar um pouco o zoom, aqui está acima da VWAP mensal, né? Então, ele está com preço acima da VWAP dos comprados, tá? E aí, se você observar, ele também está acima da MM200, também está acima, né? Foi trabalhando praticamente acima das VWAPs semanais, tá? As VWAPs do semanal, que também estão aqui, né? Que são postadas aqui com esse lilás aqui, tá? E agora, né, o preço está abaixo da MM200 e abaixo da VWAP semanal. Então, se ele consegue também vir abaixo, né, da VWAP mensal, acaba sendo menos empecilho, né, para que ele tenha desenvolvimento de baixa, né, um pouco mais forte. Tá? E aí, aqui findou, né, o dia como uma lateralidade. Tá? Então, temos aqui uma lateralidade bem clara. Né? Você pode pegar essa mínima aqui também. Então, o rompimento dessa lateralidade vai gerar novos movimentos projetados, né, tanto para cima quanto para baixo. A princípio, né, pela região lá dos 60, fica a ideia, né, de que a gente ainda tem esse alvo aqui para testar. Então pode subir um pouco, testar aqui a MM9, né, para depois voltar a descer. Então, ou ficar lateral, né, mas se aproximando da média móvel de 200. Se ele fica lateral aqui embaixo, as médias vão chegando até o preço, aí ela calça o preço, aí ela acaba vindo a romper. Né? Pode testar essa wedge aqui também. Beleza? Então a gente já tem aqui uma falha de wedge, então esse alvo projetado, esse fundo duplo aqui, acaba se tornando um pouco mais próximo, né, da ideia de realização também de lucro aqui, né, que seria 100% dessa movimentação aqui projetada. E aí depois, né, se o preço conseguir, o preço e médias vir abaixo da MM200, né, aí a gente começa a considerar um Fab 4, né, só que aqui dentro do intraday nos 60 minutos, né, algo como aqui, ó. Tá, que o preço estava preço e médias acima da média móvel de 200, né, e aí acabou desenvolvendo muito bem, né, de novo, né, ele não tem barreiras aqui, ele sobe de maneira mais fácil, beleza? Então vamos bater um papo sobre o dólar foi mais travado hoje, né,
O dólar aqui nos 60 minutos, né, a gente tinha observado ali no fechamento semanal que ele havia deixado o fundo mais alto, né, e havia feito um primeiro teste na média móvel de 20, né, que é um 2HM aqui, tá? Só que ele deixou um fundo mais alto, em vez de renovar a mínima. Então, quando ele não renova a mínima, né, ele acaba deixando aquela possibilidade de quê? Dele vir renovar máxima, e foi o que ele veio fazer, né? E para quem viu, né, o vídeo do semanal, eu acabei falando que normalmente quando a gente começa a ter alguns fechamentos acima da MM20, né, e o preço começa a encontrar algum tipo de tentativa de realinhamento, quando você faz esse tipo de trade aqui, você tem que estar pensando, né, em realizar lucro aqui na MM50. Por quê? Porque muitas vezes aqui lateraliza. Então você tem que usar padrões, né, que se repetem para te auxiliar ali nas movimentações. Vamos dar uma olhada aqui nos 5 minutos. A parte da manhã que acabou sendo bem travada, né, quase não teve movimentação do preço. Então, se você minimamente, né, traçar aqui, ó, um caixote para essa movimentação, ele não chegou a dar, né, esse movimento aqui projetado para cima. Inclusive fica ele, né, como um restante de alvo, né. Como tem um rompimento, normalmente a gente trabalha 100% do movimento projetado, e 100% do movimento projetado, né, vai dar aqui. Tá? Aqui também teve uma wedge, né, se você está um pouco mais atento, você começa a observar. Então, a partir dessa terceira puxada aqui, né, pode dar uma lateralizada, pode demorar um pouco mais, né, para o preço vir dar alvo ali. Então, dia de hoje, né, acaba fazendo uma forte puxada de baixa, tá? Vou colocar aqui no ativo do dólar, né, aqui tinha passando uma POC, né, do dia anterior, tá? Então o preço acaba travando aqui nesse fundo duplo, segurando em cima dessa região da POC, e aí depois disso daqui ele começa a mudar um pouco o comportamento, né, porque você tem uma forte movimentação de baixa, né, você tem aqui uma forte movimentação de baixa, 1, 2, 3, 4 barras, né, a última como barra interna, né, ela não rompe a mínima da barra anterior, em cima de uma POC. E aí o preço começa a mudar um pouco o seu comportamento, né, e aí para que ele continue, né, realizando a movimentação de queda, o preço precisaria vir abaixo dessa mínima. Então, se eu estou vendendo aqui, eu preciso que o preço, né, renove mínimo, sempre, né, para poder manter uma estrutura de baixa, mas não é isso que ele faz. Aí ele acaba mudando aqui a regra de coloração, né, para o nosso tom ali de azul, e aí ele começa, né, a fazer uma movimentação de fundos cada vez mais altos. Tá? Então aqui você tem que observar isso daqui, né, é obrigatório. Ele formou aqui, ó, um triângulo ascendente, e aí ele rompe esse triângulo e acaba gerando ainda duas pernas de alta, né? Uma, duas, né? Para onde? Exatamente no topo duplo do dia. Aí ele acaba formando uma lateralidade e só, né, bem depois é que ele acabou gerando o rompimento dessa movimentação. O dólar, né, para pensar em melhores trades, a partir do momento que você começa a observar fundos mais altos, né, aí começa a gerar a possibilidade de você pensar em comprar. Por quê? Porque se ele gera topos mais baixos, né, era mais viável você estar buscando vender, correto? E aí, né, aqui foi uma movimentação bem feia, né, aqui para os 5 minutos. Não teve ali bons gatilhos operacionais, né, teve esse aqui, só que ainda faltava, né, muita informação no dia. Né, a única coisa que você sabia é que, pensando nisso daqui como uma lateralidade, né, você estaria, por exemplo, entrando aqui numa reversão de fundo, né, dessa lateralidade. Só que você não sabia se isso daqui ia ter uma continuidade, né, ou não. Pelas médias, né, ainda tornava isso difícil, né, porque as médias estavam bem flats aqui ainda, e aí ele corrige e deixa um fundo mais alto. Com o fundo mais alto, né, nesse segundo momento aqui, ó, você tem uma boa barra de ignição, ela rompe máximo, então tem gatilho de entrada, então compra aqui, stop aqui, né? Só que o alvo dessa operação também era ruim, né? Então nem sempre o mercado nos dá a possibilidade de ter boas operações. Por quê? Porque o alvo dessa operação acaba sendo o topo duplo, porque isso aqui é um ponto de parada, e acabou sendo um ponto de parada de novo, né? Então você tinha um risco, né, maior do que a sua possibilidade de retorno, né? Aí ele pega e faz novo pullback, deixa gatilho, mas aqui com barras, né, sobrepostas, barra sobreposta, ó, só sai de barra sobreposta com essa barra aqui, né, já rompendo. E aí se você compra aqui, stop aqui, seu alvo tem que ser, né, a máxima dessa movimentação. Por quê? Porque você quer que ele tenha rompimento, né, para ter possibilidade de continuidade. E aqui ele pegou e fez essa movimentação exata, né, se você colocar aqui exatamente nesse topo, né, ou se você colocar
o marcador no preço aqui, você vai observar que ele fez, né, a movimentação exata desse topo igual a esse topo. Então é um topo duplo exato, né? E topo duplo é uma figura de venda, né? Ele acabou gerando uma movimentação de queda, só que sem fazer uma correção, né, extrema. Aqui o preço e as médias já estão acima da MM200, né? Ele testa a VWAP semanal e aí, né, inicia de novo, né, nova movimentação de alta dentro dessa lateralidade maior. E aí ele rompe, né, aqui. Quando ele rompe, né, aí finalmente você tem a possibilidade de trabalhar também alvos, né? O primeiro alvo ele deu, né, se você pega do fundo, né, da movimentação ao topo, o primeiro alvo estava aqui, né? O primeiro alvo estava também junto com a possibilidade de quê? De uma wedge. Então era interessante você estar realizando lucro aqui, né, ou pelo menos aqui. E aí, né, a gente para um pouco, né, de pensar em compras, tá? Aqui a barra de rompimento, né, ela tem gatilho de entrada, tem rompimento das máximas, de várias máximas anteriores, né, aqui. Depois ele faz um pullback na MM20, né, que é um pullback interessante. Deixa outra barra gatilho pensando no que, pessoal? Pensando na terceira puxada, né? Você tinha uma, você tinha duas, aqui você tem a terceira. Até aqui, né, você está esperando que o preço, por exemplo, venha dar o alvo, né, e que ele venha testar a possibilidade de wedge. Testou a possibilidade de wedge, né, 3 puxadas, realiza lucro, sai um pouco do mercado, né, para guardar, para ver. Que muitas vezes após isso daqui o mercado pode só lateralizar, né, e acabou. Foi o que ele acabou fazendo, né? Lateraliza, mas depois ele pode ganhar impulso e voltar, por exemplo, a dar, né, 100% dessa movimentação aqui projetada, né, que acaba sendo ali na parte superior ali dessa caixinha aqui que a gente fez. Beleza, pessoal? Então, para o dia de hoje foi isso, né? Aqui na parte da manhã foi bem difícil, né? Só essa possibilidade de compra, né? Tinha que segurar essa operação aqui para que você pudesse pelo menos pegar até o topo duplo. E ainda assim, né? Foi um range curto, né? Hoje. Essa parte da manhã toda aqui, ela tinha 36 pontos só, né? Então se você mensurar aqui desse topo aqui esse fundo, né? Você chega aqui a cerca de 36, 37 pontos. Tá? E ele não chegou a dar essa mesma movimentação projetada para cima ainda, né? Mas acaba ficando a possibilidade, né? Agora você está acima das médias, acima da VWAP semanal, tá? Então acaba ficando um pouco mais fácil, né, dessa movimentação tentar desenvolver, né? Como ela chegou, né? Ela chega aqui, ela pode corrigir um pouco mais, e aí trabalhando, né, o preço e médias até ele conseguir, né, alguns fechamentos aqui acima da MM50, tá? Mas aqui, a princípio, né, teve uma mudança na estrutura do dia, tá? Porque agora tem um fundo mais alto e tem um topo mais alto. Então, mesmo que eu corrija, né, eu posso pensar que o preço pode corrigir um pouco menos, tá, para poder subir um pouco mais, porque agora mudou, né, essa estrutura de baixa que vinha, né, já de um bom tempo, né, é o primeiro passo para a possibilidade de uma mudança de estrutura, né. O que você tem? Você tem quebra da LTB, certo? Se você traçar aqui uma LTB, você vai observar que teve a quebra. Você tem um gap de média, né? Você tem pelo menos 2 fechamentos completos ali acima da média móvel de 20. Você tem a possibilidade de ter uma MTR, né? Não é obrigatório. Ou o preço pode só lateralizar, as médias se reajustarem aqui e ele apresentar mais algum tipo de movimentação de alta. Beleza, pessoal? Então, por hoje era isso, né? Se gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal aí. Valeu!